Glória a Deus. Aleluia. Amém, Jesus. Oh, glória. Boa noite, Leia. Graça e paz seja multiplicada no seu coração em nome de Jesus. Estamos aqui em mais uma live, que o Senhor nos dê a graça. Eu fiquei contando os minutos, mas também fiquei com medo de acabar cochilando aí, dormindo e perdendo o horário. Glória a Deus. Cláudio, Neve, Lileia, obrigado pelo seu encargo, obrigado pelo seu comprometimento. Estamos na 17ª live, já está se encerrando aí esse ciclo de 21 dias, mas eu tenho certeza que vai se tornar um hábito na nossa vida, que se tornará um estilo de vida em nome de Jesus. Amém? Nós estamos aí no projeto Lives da Madrugada Eu Protesto, e não sei se não vou acabar fazendo outras coisas, porque você acaba se acostumando, e é uma bênção, né? É uma bênção poder buscar o Senhor na madrugada, é uma bênção poder orar, declarar. Sabemos que é vencer a carne, esmurrar o corpo, como diz Paulo, mas é algo que vale a pena. Deus sustenta, Deus dá graça, Deus fortalece. Eu quisera que mais pessoas, tivessem esse encargo, esse comprometimento aí, porque eu creio que todos têm lutas, adversidades, todos têm alguém que precisa se libertar do vício, ou problema no casamento, dificuldades, ou enfermidade, ou crise financeira, todas as coisas que nós temos protestado pelas madrugadas. Eu tenho certeza que todos têm alguma área, E é como eu falei na primeira live, na segunda, na terceira e algumas aí, que é inútil querer ter resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. Então é necessário, às vezes, nós termos atitudes, postura, posicionamentos diferentes para também ter resultados diferentes, Mas é aquela coisa, Nós ensinamos, nós não forçamos. Então é uma pena que muitos acabam não querendo participar, mas louvado seja Deus pela sua vida, que tem participado, que tem motivado, e eu sei que o Senhor vai fazer grandes coisas em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer e te louvar por mais uma live, a 17ª live. Te agradecer porque até aqui o Senhor nos tem sustentado. Mas também queremos declarar que toda a resistência do inferno já caiu por terra, na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, contra aqueles que estão à nossa volta. Nós declaramos que o teu Espírito vai manifestar poder, unção. Nós protestamos contra toda a obra do inferno no casamento, protestamos contra vícios, protestamos contra enfermidade, protestamos contra divórcio, separação, protestamos contra divisão, protestamos contra o desânimo, contra a depressão, contra a síndrome do pânico, contra a esterilidade, contra a opressão. Protestamos contra todo espírito maligno que se levanta contra nós. Protestamos contra todo espírito de prostituição, pedofilia, estupro, abuso, em nome de Jesus, e declaramos o poder do Espírito Santo fluindo, se manifestando, a graça se manifestando, o favor se manifestando, a glória de Deus se manifestando, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Amém. Louvado seja Deus. Então nós estamos aí com o tema Eu Protesto. Eu protesto. Hashtag Eu Protesto. E hoje o tópico que eu quero compartilhar chama-se Amadurecendo em Meio às Adversidades. Você sabe, nós precisamos crer em algo muito poderoso que a palavra de Deus nos ensina. Deus, ele não nos tenta, mas muitas vezes ele nos prova. Mas sempre Deus nos prova com o objetivo de nos ensinar,
mas principalmente de nos aprovar. Deus não tem prazer em nos reprovar. E toda prova, ela traz para nós crescimento, amadurecimento, sabedoria, experiência. Se nós erramos, nós aprendemos. Se nós acertamos, nós também aprendemos, nós adquirimos conhecimento, sabedoria. E é importante nós sabermos, o apóstolo Tiago, ele fala algo poderoso e importante lá no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 2, que eu quero ler novamente. Eu acabei lendo em alguma live e quero ler novamente Tiago, capítulo 1, versículo 2. Amém. Aleluia. Tiago, capítulo 1, versículo 2. Amém. Diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se você pegar o apóstolo João, em 1 João capítulo 4, ele fala que o amor lança fora todo medo. Se nós temos medo, nós não temos sido aperfeiçoados no amor. Sabemos que nós somos imperfeitos, falhos, errôneos, mas aqui está sendo bem claro que é no Senhor que nós precisamos buscar o aperfeiçoamento, mas nós não podemos ser intimidados, ter medo, que é o que eu compartilhei a live passada. Os discípulos, eles vêm para Jesus desesperados e eles falam: não te importas que pereçamos? Aí Jesus fala: por que vocês estão tímidos? Por que vocês estão calados? Liberem a palavra. E como eu falei para os irmãos, não é Deus que vai repreender demônios para nós. Sabe por quê? E nem por nós. Porque Ele já nos deu a autoridade. Rafael Jorge entrou. Ele já nos deu a autoridade para nós repreendermos, expulsarmos todo demônio, toda obra do inferno. E nós precisamos entender que todas as adversidades, em todas elas, é Deus que mandou provação, mas Ele permite. Se você pegar no Antigo Testamento, lá em Deuteronômio, o Senhor fala para o povo de Israel: eu te levei para o deserto para te provar, para que você pudesse ver o que está no seu coração, a dureza, o orgulho, a soberba, e se render, se prostrar, se humilhar, ser humilde. Aí você fala: eu sei, pastor, mas nós estamos no Novo Testamento. No Novo Testamento Deus não iria fazer isso. Pode ser que Ele não faça isso, mas com Jesus, por exemplo, e aqui é um respaldo bíblico, não é o que eu acho. Com Jesus, por exemplo, Ele não levou de fato Jesus para o deserto, porque não tinha soberba, não tinha arrogância no coração de Jesus. Jesus era perfeito, Jesus era humilde, Jesus era simples, como narra até mesmo em Mateus 11, 28 ao 30, que Ele é humilde de coração. Mas Deus permitiu o diabo levar Ele, tentar Ele no deserto. Ele foi conduzido pelo Espírito e Deus permitiu o diabo tentar, né? A áurea gaspa. Então Deus, Ele permite sim as provações, permite o diabo tentar, só que em tudo Ele nos fortalece. E nós vamos ver que o Paulo fala assim, Deus não dá nada que não possa suportar. E ainda que achemos que não iremos suportar, Ele nos dá um escape.
Por isso eu quero te dizer que Deus nos chamou para perseverarmos. E como eu falei a live passada, nós não fomos chamados para permanecer no deserto e nem na tempestade. Nós podemos passar pelo vale da sombra da morte, pelo deserto, pela tempestade, mas nunca permanecer. Não é a vontade de Deus que permaneçamos. A vontade de Deus é que no meio da adversidade nós possamos crescer, avançar, amadurecer. Que esse seja o seu desejo, que esse seja o meu desejo. Logo, a questão não é o porquê está acontecendo isso comigo. Senhor, o que o Senhor quer me ensinar, eu quero aprender, eu quero crescer, eu quero avançar, eu quero responder da maneira correta para mim passar logo nessa prova, ser aprovado e vamos embora para a próxima fase. Mas em todas as provas, nunca se esqueça, como nós estamos nas lives, eu protesto, ou seja, eu falo, eu libero palavra, eu não me calo, porque quando eu falo, Deus trabalha, e quando eu me calo, Deus não trabalha, então eu preciso falar. Vamos lembrar aqui que Jesus estava no deserto, sendo tentado por Satanás, e ele liberou que a palavra. Ele não ficou tímido, ele não ficou quieto, ele falou. Ele poderia muito bem se sentir chateado, magoado, cabisbaixo, sozinho, mas não. Ele não se esquecia daquela voz que ele ouviu do céu: meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Por mais que ele estava no deserto, o sentimento era de alguém que estava sozinho. Ele tinha uma convicção: eu não estou sozinho. O meu Pai não me deixará, o meu Pai me ama, o meu Pai tem prazer em mim, o meu Pai está comigo sim, e o diabo não tem poder sobre a minha vida e nem contra a minha vida. Ele não pode fazer nada para mim se o Pai não permitir, e eu sei que o Pai não permitirá. Por isso eu confronto ele com a palavra, eu libero sobre ele a palavra. E isso é muito poderoso, porque lá em Hebreus capítulo 1, a Bíblia fala que o universo é sustentado pela palavra de Deus. Aqui, o universo, como eu falei, é Aion. Aion significa um mundo presente. O ministério de Jesus, todo o ministério dele, o mundo à sua volta foi sustentado por meio da sua palavra. A sua vida, ela pode ser sustentada pelas suas palavras, mas não é as palavras suas que você acha, que você gosta, que você quer, mas é as suas palavras que estão alinhadas com a palavra de Deus. É aquilo que Deus disse, e o que Deus disse, ele tem um compromisso em honrar, ele tem um comprometimento com a palavra dele. Por isso que você precisa liberar a palavra dele. Quando for orar, é orar a palavra dele, liberar as promessas dele. Mas se você ficar intimidado com medo, você vai ficar sofrendo ataques e sempre a mesma coisa. Mas nesses dias, nessas lives, eu creio que você tem recebido, que você tem ouvido, e eu creio do fundo do meu coração que você não tem se calado. Pastor, mas tem coisa que eu já falei, já refalei e não aconteceu. Continue falando, porque você não está sozinho nessa. Você está do lado de Deus. Mas pastor, como pode? Eu faço tudo certinho, eu vou para a igreja, eu vou para a célula, eu vou para o culto, eu oro, jejuo. Por que está acontecendo isso comigo? Porque você está do lado de Deus. O diabo vai querer te resistir. Se você não estivesse do lado de Deus, você era escravo dele, estava sendo pisado, pisoteado por ele. Mas você decidiu mudar de lado. E mudando de lado, ele não pode agora te matar, ele não pode destruir você, ele quer o quê? Te resistir, para te conduzir a desistir. Ele quer te resistir para te conduzir a desistir. Por quê? Porque se você desistir, não perseverar, as promessas não podem se cumprir na sua vida.
Deus tem compromisso com a sua fé. Não é com a sua coitadice, não é com as coisas erradas, adversas que acontecem. É com a sua fé. Fé no quê? Fé na adversidade? Fé nas circunstâncias que você está vendo? Não. Fé na palavra do Senhor. Por isso o apóstolo Tiago é bem claro aqui. Tende por motivo de alegria o passares por provações, porque essas provações produzirão em vós perseverança. E essa perseverança, ela produz o quê? Experiência, esperança, maturidade, crescimento, sabedoria. Você pode pegar uma pessoa que acabou de casar e uma pessoa que está casada há 5, 10, 15, 20 anos. A diferença, quem acabou de casar, qualquer briguinha, vamos separar. Vai para casa da sua mãe, vai para casa do seu pai. Eu estou indo embora. Qualquer coisinha, pode pegar qualquer casalzinho novo, é dessa forma. Mas aí você vai pegar um casal de 10 anos, 15 anos, eles também têm brigas, eles também têm adversidades, mas agora eles não ficam mais, então vou embora. Por quê? Porque as provações do casamento geraram neles maturidade, experiência, crescimento. E assim em qualquer área das nossas vidas. Você pega um novo convertido, qualquer luta e adversidade, ele fala: eu não estou aguentando, eu vou largar tudo, eu vou desistir, eu vou parar com tudo, eu vou sumir. Aí você pega alguém que já tem aprendido a caminhar com o Senhor, ele tem lutas, ele tem adversidades, ele tem desertos, ele tem mar agitado, mas agora ele tomou uma decisão. Eu coloquei a mão no arado, eu não vou não só olhar, mas eu não vou voltar para trás. Eu vou manter a minha confiança em Deus, porque se com Ele já não está fácil, sem Ele piorou. Ele ainda me dá um rumo, me dá um norte, me dá uma direção, me fortalece, me consola. Agora sem Ele, o que eu irei fazer da minha vida? Como disse Pedro, para onde iremos se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Por isso que nesses dias eu e você possamos aprender que as adversidades o Senhor permite para que possamos amadurecer no Senhor. Não conheço um homem, uma mulher da Bíblia que perseveraram, que manteram firmes a sua confiança no Senhor, que não desfrutaram de dupla honra no lugar da vergonha. Eu quero te falar nessa madrugada aqui um texto que há anos vem marcado o meu ministério, a minha vida. E eu quero que você abra a sua Bíblia ou anote aí Isaías capítulo 61, versículo 7. Isaías capítulo 61, versículo 7. Aleluia. Os irmãos estão recebendo aí, estão conseguindo me entender em nome de Jesus. Quero que você compartilhe essa live também, compartilhe aquilo que você tem ouvido, porque eu creio que essas lives aqui têm sido uma bênção para a minha vida, para a sua vida. Tem coisa aqui que eu compartilho que ainda estou passando, que ainda estou vivendo, mas para mim tem produzido peso de glória, perseverança. Porque falar aquilo que você já viveu, falar aquilo que você vive, é bênção. Só que é fácil você dar um testemunho. Agora, o desafio é quando você ainda não acessou algo, é quando você não cresceu em alguma área, é quando você ainda não desfrutou da promessa em alguma área e você tem que falar. Como Abraão. Abraão orou para que o Egito inteiro tivesse filhos e eles tiveram, mas ele ainda não podia ter filho. Mas ele perseverou e ele amadureceu e ele aprendeu a confiar. Eita, aí é forte, hein? Aí é manto, hein? Ninguém amadurece sorrindo. Meu Deus. Aí, Rafa, pega essa senha aí. Ninguém amadurece sorrindo. Jesus, esse é forte. Forte mesmo. Porque o choro vem. Mas louvado seja Deus, que o choro pode durar uma noite,
mas a alegria vem pela manhã. Eita, Jesus poderoso! Olha só o que diz Isaías, capítulo 61, versículo 7. Isaías 61, versículo 7. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Pessoas vão te questionar, circunstâncias irão te questionar, o diabo irá te questionar, porque Salmos 8,30 diz que a palavra do Senhor será checada e provada. Ué, mas você não está servindo ao Senhor? Ué, cadê? Cadê o teu Deus? Ele não prometeu? Por que você está passando vergonha? Por que você está sendo envergonhado? Você está sozinho nessa chapada. Mas olha o que o texto continua dizendo. Dupla honra no lugar da vergonha. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. O Senhor disse para Jó: o seu começo será modesto, mas o seu final será grandioso. Você conhece a história de Jó? Tem até a música Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor, a Ele a glória. Nós sabemos que não foi Deus que tirou, foi o diabo que tirou. Mas independente de quem tirou, Jó tinha uma convicção: o meu Deus não me deixa sozinho, o meu Deus não me deixa na chapada. E ele permaneceu confiando no Senhor. E por ele permanecer confiando no Senhor, a Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó. E Deus deu o dobro de tudo que Jó possuía. Sabe por quê? Porque ele creu no grande Eu Sou. Como eu falei a live passada, na segunda tempestade, Pedro falou: na primeira eu me amedrontei, Senhor, mas na segunda, mestre, se for o Senhor, manda por uma palavra que eu vá ter contigo. Eu quero ter essa experiência, eu não aceito não ter essa experiência. E aí você vai ver a primeira tempestade, ele com medo, agitado, gritando: Senhor, não deixa a gente morrer. Mas na segunda tempestade ele anda sobre as águas. E aí você vai ver que Jesus fala assim: não temas, sou eu. Esse sou eu aqui significa eu sou. Eu sou o El Shaddai, eu sou todo poderoso. Eu sou, como disse o Senhor para Abraão em Gênesis 15, eu sou o seu escudo, eu sou a sua rocha, eu sou a sua fortaleza, eu sou o seu refúgio, eu sou o seu esconderijo. Quer se esconder, se esconda debaixo das asas do Altíssimo, da sombra do Onipotente, descanse debaixo dessas asas. O grande Eu Sou te chamou, o grande Eu Sou vai adiante de ti, o grande Eu Sou está trabalhando por você, e que você possa crer nessa verdade. Veja, Pedro passou a primeira adversidade na tempestade, mas ele amadureceu, ele criou experiências, ele falou: eu não aceito ficar de fora do que o Senhor tem para mim. Então, eu não sei o que você tem vivido, eu não sei o que você tem passado, mas o meu conselho para você é: decida pela fé amadurecer em meio às circunstâncias adversas, amadurecer em meio à tempestade. Sabemos que nós temos o livre-arbítrio. Deuteronômio 11:26 diz: eis que ponho sobre vós a bênção e a maldição. A maldição do que, pastor? Se a maldição foi colocada na cruz de Cristo, na cruz, a maldição da lei. Porque todas as vezes que nós queremos cumprir a lei, nós caímos na maldição da lei. Qual que é a maldição da lei, pastor? Se você acertar tudo, você recebe. Se você merecer, você recebe. Se você não errar, é tudo seu. Mas se você errar alguma coisinha, por mínima que seja,
você perdeu tudo. Qual que é a maldição da lei, pastor? 21 dias de live na madrugada. Se você falhou um dia, 1 minuto, você perdeu tudo. Mas nós não queremos o caminho da maldição, nós queremos o caminho da bênção. Nós já fomos abençoados. Efésios capítulo 1, versículo 3 diz: bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, que nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Esse é o caminho que nós devemos andar, confiados na bondade do Senhor, na graça do Senhor. Por isso que nós podemos entrar no Santo dos Santos ousadamente, de maneira intrépida, porque nós somos ousados, intrépidos, nós não nos acovardamos, nós não nos intimidamos. E a maneira de não se intimidar é falar contra as circunstâncias, falar contra a separação, falar contra o divórcio, falar contra a enfermidade, falar contra os vícios, falar contra a escravidão do pecado, falar contra a pobreza, a escassez financeira, falar contra o endividamento, falar contra a depressão, contra a insônia, contra o desânimo, contra a passividade, contra o medo, contra o desencorajamento, contra a inquietez, contra a ansiedade. Falar. Nós precisamos e devemos falar, porque quando nós falamos, Deus trabalha. Quando nós nos calamos, Deus se assenta e não trabalha por nós. Tudo que Deus faz é através da palavra e do Espírito. Não queira que o Senhor repreenda, amarre demônios sem você falar, porque Ele te deu autoridade. A autoridade está sobre você. Pastor, mas eu não mereço nada. Eu também. Mas Ele, por meio de que Jesus nos deu tudo, nós só precisamos crer. Só tem uma maneira de receber as coisas de Deus, sendo justo. E só tem uma maneira de ser justo, se enchendo da justiça de Cristo Jesus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21 diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado, para que nós nos tornássemos justiça de Deus. Amém? Então, que eu e você nesses dias possamos amadurecer nessas áreas que temos vivido adversidades, crescer, avançar e receber do alto sabedoria. Nós precisamos nesses dias pedir sabedoria. O apóstolo Tiago diz em Tiago 1: peça sabedoria para Deus e Ele dará deliberadamente, ou Ele dará liberadamente. Creia nessa verdade. Deus te escolheu, Deus te separou. Amadureça. Não fique questionando a Deus o porquê das coisas. O porquê não interessa, é como eu devo responder, como o Senhor vai me conduzir, como eu preciso avançar, eu quero avançar. Eu risco do meu caderno desistir. Só que vivemos em dias que os cristãos são passivos, acomodados, amedrontados, intimidados e querem servir o Senhor de qualquer forma. Olha, servir o Senhor, você pode servir até do jeito que você quiser, que o amor dele jamais irá mudar. Mas eu quero te dizer, o mundo espiritual existe e é real. E um cristão passivo, desigrejado, que faz as coisas do seu modo, da sua maneira, como quer, na hora que quer, ele vive levando cacetada e lambada do inimigo. Mas um cristão maduro, posicionado, ele não é passivo, ele se levanta e ele vai contra as portas do inferno, porque ele sabe que ele está numa batalha, numa luta, e ele não pode desistir dessa batalha, dessa luta, porque ele sabe que o Senhor é por ele, é com ele, mas que ele está em meio a lutas, tempestades,
mar agitado, vales, até mesmo diante de desertos. Mas ele não desiste, ele confia no Senhor e ele continua falando. Paulo diz: eu criei, por isso falei. Nós cremos, por isso é que falamos. Constantemente eu e você precisamos falar. Fale, você vai ver a vida de alguém que fala e a vida de alguém que é calado. A diferença. A pessoa que é calada, ela é oprimida, ela é depressiva, ela é passiva, ela vive com o semblante caído. Já uma pessoa que fala, é uma pessoa que expressa alegria, que expressa coragem. A Bíblia diz que a alegria aformoseia o rosto, a alegria fortalece os ossos. Tenha por motivo de alegria, joy, alegria, o passardes por provação. A provação, ela produz em nós um nível maior de revelação de fé. Todos nós temos fé, mas as provações permitem essa fé crescer. Por que essa fé cresce, pastor? Porque aumenta a nossa dependência do nosso Deus. Não lide de forma natural com coisa sobrenatural. Não lide de forma natural com coisa sobrenatural. Existem circunstâncias na sua vida que talvez você está achando que é obra do acaso e que é algo natural. Não é. No texto que eu li ontem, eu falei para vocês, os discípulos lidaram de forma natural porque constantemente tinha tempestade onde eles moravam. Mas Jesus mostrou para eles, não é natural isso. Jesus jamais iria repreender o Pai. Pai, eu te repreendo porque o Senhor mandou uma tempestade, o mar ficou agitado aqui. Não, Jesus não lidou de forma natural com algo sobrenatural, com algo espiritual. Jesus percebeu a ação maligna, se levantou e se posicionou e falou: vento, cesse, mar, aquieta-te. Você nunca vai encontrar Jesus calado, meditando, tô orando em pensamento. Não. Jesus sempre foi posicionado, Jesus sempre tinha a palavra de vida, Jesus sempre ordenava contra as circunstâncias, sempre expulsava a morte, sempre ele destruía com as obras do inferno. Olha que poderoso, não sei se você sabe, mas essa ação maligna, provavelmente o diabo sabia que Jesus ia atravessar para o outro lado, que Jesus ia lá só para expulsar os demônios do gadareno. Jesus ia lá para libertar um homem e o diabo sabia disso. E o diabo quis resistir Jesus e a sua equipe missionária porque ele sabia da libertação daquele gadareno. Mas Jesus não se intimidou, não se aquietou. Foi lá, só expulsou a legião de demônios e retornou. Os soldados romanos, eles dizem que uma legião é cerca de 6.000 soldados. Então você pensa, aquele homem tinha uma legião, pouco demônio que tinha aquele homem. Mas Jesus foi lá, expulsou os demônios e retornou. O diabo sabe o que Deus tem para você. O diabo vê o futuro, pastor? Não, o diabo não vê o futuro. Ele não é onisciente, onipresente, nem onipotente. Mas o diabo sabe da palavra de Deus. E ele sabe o que está escrito a seu respeito. Por isso ele tenta vendar os seus olhos. Por isso ele tenta ocultar, esconder as escrituras de você. Porque ele sabe o que tem para você do outro lado da margem. Ele sabe o que tem após essa circunstância, essa tempestade que você está passando. E por saber dessa bênção que está do outro lado da margem, que é uma libertação do seu cônjuge, que é uma libertação financeira, que é uma libertação de pecado, que é uma libertação da separação, do divórcio, por saber disso, ele vai tentar te resistir, ele vai tentar desanimar você, ele vai tentar paralisar você, ele vai tentar te intimidar, mas você precisa perceber a ação maligna e você precisa se posicionar. Deus jamais vai querer ficar te intimidando. Pelo contrário, Deus ele produz em nós fé.
e não timidez, e não medo, porque Ele é um Deus ousado, intrépido, corajoso. Jamais queria produzir nos seus filhos medo. A dúvida, o medo, ela vem de fora para dentro. De dentro para fora é a fé, é a ousadia, a intrepidez, o poder, a unção. E nós precisamos crer nessa verdade. Deus nos prometeu que nós iremos chegar do outro lado da margem. E lá está o melhor dele. Nós vamos chegar mais maduros, nós vamos chegar lá mais fortes, vamos crescer, vamos avançar em nome de Jesus. Olha que poderoso. Eu quero que você abra aí a sua Bíblia comigo em Números 14, 24, ou anote aí Números 14, 24. É importante você participar dessas lives com uma caneta, porque eu compartilho alguns textos que é importante você anotar e você precisa receber desses textos que Deus tem colocado no meu coração, da palavra dele. Amém? Aqui fala de um homem chamado Caleb. Você sabe da história. Deus enviou por meio de Moisés 12 espias. Cada um desses espias era um príncipe, representava uma tribo de Israel. E dessas 12 tribos, desses 12 príncipes, 10 se intimidaram, se acovardaram, olharam coisas espirituais de forma natural. Aquilo que era para eles ver como promessa, como bênção, eles viram como coisa ruim e adversidade. Olha só a cabeça de pessoa natural e de povão. Deus falou: vai sondar a terra que eu prometi para vocês. Só que a terra, a palavra do Senhor diz que Deus falou: a terra é boa, terra sem escassez, terra que emana leite e mel, terra cujos montes cavará o cobre. E Deus só falou coisa boa da terra. Por que Ele não falou adversidade? Porque as coisas boas eram para o povo de Israel, a adversidade era com Deus. É Deus que lutaria por eles. Mas eles foram lá e eles não quiseram ver o que Deus falou, eles quiseram ver o que os olhos deles mostraram. Mas a Bíblia diz que 2 desses 12 olharam diferente. E o texto está bem claro aqui, a forma que um desses 2, que foi Caleb, foi Josué e Caleb, que olharam de forma diferente, que olharam de forma espiritual aquilo que era espiritual. E eles olharam além dos seus olhos naturais. Olha o que diz Números 14, 24. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito. Qual o espírito que houve em Caleb? O espírito da fé. Eu criei, por isso falei. Porque Josué fala assim: eia, subamos e possuamos. E olha o que continua dizendo o texto: e perseverou em seguir-me. Eu o farei entrar à terra que espiou, e a sua descendência possuirá. Passou uma geração e Caleb viu pessoas morrendo por causa da incredulidade deles, mas ele entrou na terra. Caleb tinha já a idade avançada, você sabe, 80 anos, e ele fala que é como se ele tivesse 40 anos. Deus rejuvenesceu Caleb. Sabe por quê? Porque Deus percebeu nele um outro espírito, o espírito da fé. E esse espírito da fé teve por alegria o passar por provações. Esse espírito da fé conduziu Josué a perseverar em seguir o Senhor, tendo confiança de que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Nós não negamos, não ignoramos os fatos das adversidades, mas nós somos ousados e não somos intimidados e nem amedrontados. Nós não somos dos que retrocedem, nós não somos daqueles que ficam com as circunstâncias. Nós nos firmamos, nos agarramos nas promessas do Senhor. Ele prometeu, Ele vai cumprir, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Amém? Então fica aí
esse meu tópico dessa live. Espero que você tenha sido edificado, edificada, amadurecendo em meio às adversidades. Aleluia, glória a Deus. Deixe seu pedido de oração, o seu protesto, e nós vamos encerrar essa live orando. E tem passado muito rápido essas lives, irmãos. Eu falo, meu Deus, o que eu vou falar em 30 minutos, 40 minutos? E eu nem preparo assim, tipo um grande esboço. Eu vou colocando, anotando algumas coisas que vêm no meu coração, mas quando eu vou ver já está quase 1 hora de live lá. E eu tenho cuidado para não passar, né? Porque um dia eu passei e não é saudável, né? Uma vez que eu falei que é 30 minutos, 40 minutos, estourando 1 hora, eu quero honrar esse compromisso aí com os irmãos. Amém? Aleluia. Então coloque aí seu pedido de oração, meu protesto ou seu testemunho que tem sido essa live, e me auxilie para compartilhar essa live com outras pessoas. E acima de compartilhar essa live com outras pessoas, compartilhe aquilo que você ouviu nessa live. Muitas pessoas têm passado adversidades, têm se intimidado, têm se amedrontado, e outras até mesmo têm retrocedido. Mas nós não somos os que retrocedem, porque nós teremos dupla honra no lugar da vergonha. E nós vamos exultar, jubilar, glorificar, celebrar a nossa herança. E a promessa é perpétua alegria. Tem pessoas que decidiram viver em perpétua tristeza, angústia, agonia. Mas nós não. Nós que temos outro espírito como Caleb, nós temos perpétua alegria. Então a Leia protesta contra o vício, continua protestando contra o vício, e eu creio que Deus já operou e vai honrar ela nessa atitude, nesse posicionamento dela, em nome de Jesus. Amém? Então nós vamos protestar contra o vício, protestar contra a enfermidade, né? Oração pelo Elian, para que o Senhor restaure e restabeleça a saúde dele por completo. Em nome de Jesus. Ele andou passando por um vale aí de enfermidade, mas Deus é com ele, Deus tem cuidado dele, da Leia, da família, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Oremos. Em nome de Jesus, nós queremos protestar contra todo espírito de vício, contra a vida do marido da Leia, contra a casa da Leia, contra a família da Leia. Em nome de Jesus, nós protestamos contra todo espírito de enfermidade que tenta atingir, abalar a vida do Elian. Declaramos sobre o Elian a saúde de Cristo Jesus. Não é o que o médico, não é o que os sintomas, não é o que o diagnóstico diz, mas é o que a palavra do Senhor diz. E a palavra de Deus diz que Cristo Jesus levou consigo todas as enfermidades e dores. E o Elian tem a saúde de Cristo Jesus. E nós protestamos contra toda a enfermidade, contra tudo aquilo que se levanta. Em nome de Jesus, protestamos contra a prostituição, adultério, vícios, medo, depressão, síndrome do pânico. Em nome de Jesus, protestamos também contra a enfermidade, contra a escassez, contra o endividamento, contra o desânimo, contra o desencorajamento, contra a insônia. Nós protestamos em nome de Jesus. Declaramos cura, declaramos milagres, declaramos libertação, declaramos transformação, declaramos favor abundante, graça abundante, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus possa manifestar poder, unção, graça sobre a vida de todos aqueles que nos ouvem, que têm participado desse projeto, e de todos aqueles que irão nos ouvir, em nome de Jesus. Declaro que essas lives, que essas palavras irão alcançar pessoas não só na nossa cidade, mas no nosso estado, até mesmo na nossa nação, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, nós protestamos contra toda a obra do inferno, e nós declaramos: vento cesse, mar aquieta-te. Nós ordenamos agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Louvado seja Deus pela sua vida. Que o Senhor te renove, te fortaleça. Lembre-se,
Toda prova que Deus dá ou permite você passar nunca é para te reprovar, mas para te aprovar, para te dar experiência, crescimento, amadurecimento, novo nível de fé, novo nível de revelação do amor, da bondade e da graça dele. Não tem nada a ver conosco, tem tudo a ver com ele. Deus honra a fé honra a Deus. Glória a Deus, Léa. Também sou grato aí pela sua vida, pela vida do seu marido, dos seus filhos Isaac, Elian, da sua família. A sua família foi e sempre será um presente de Deus para nós, para a nossa igreja, para a nossa família. E eu sei que Deus irá te honrar de maneira abundante, extraordinária. Deus irá cuidar dos mimos, de cada detalhe da sua vida, te enchendo da graça, do favor. Você é uma Esther, uma mulher que brilha, uma mulher agraciada, favorecida, e a sua casa também, em nome de Jesus. E todos aqueles que nos ouvem, nos assistem, eu creio que Romanos 5,17 diz: pela ofensa de um, por meio de um reinou a morte, mas também por meio de um reinou a vida. E aqueles que receberam a justiça de Cristo, a abundância da graça, o dom da justiça, eles vão reinar em vida. Nós somos chamados para reinar em vida. Tem um lado da teologia que diz que se está bom vai ficar ruim, ou se está ruim vai ficar pior. Mas tem um outro lado da teologia, que é o lado que eu creio do Evangelho. Se está bom, vai ficar melhor ainda, porque Deus tem planos bons ao nosso respeito, planos e pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós desejarmos. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará, e ele realizará os desejos do seu coração. Em nome de Jesus, amém? Que esse Evangelho alcance outros corações, liberte pessoas de prisões, de amarras, pessoas que estão intimidadas, amedrontadas, aprisionadas dentro das suas casas, dos seus quartos, com medo de Deus, com medo das coisas. Que o Espírito Santo, através dessa live, através de você, através da minha vida, possa alcançar esses corações com o amor do Pai, esse amor que nos alcançou, esse amor que nos conquistou, esse amor que nos arrebatou, em nome de Jesus. Forte abraço a todos, um beijo no coração de vocês, que o Espírito Santo possa dar um restante de noite tranquila e que nós possamos ter um sábado abençoado. Eu quero ressaltar aqui que nós vamos ter um culto chamado Culto da Esperança, e esse culto vai ser uma bênção, porque eu estou desafiando os irmãos e pedindo para os irmãos convidar pessoas que eles conhecem, que estão desanimados, abatidos, afastados dos caminhos do Senhor, outros que não conhecem os caminhos do Senhor, e nós iremos compartilhar uma palavra abençoada. E essa palavra que eu quero compartilhar no domingo, eu falei um pouco na live passada e falei um pouco nessa live a respeito da palavra que eu quero compartilhar domingo, que é nós desfrutarmos de perseverança, desfrutarmos de algo novo e diferente em meio às adversidades. Nós vamos se sobressair nas adversidades em nome de Jesus. Então conto com você, divulgue o nosso post, divulgue a imagem do culto e vai ser uma bênção em nome de Jesus. Convide pessoas. Nós vamos ter um culto de salvação, cura, libertação, transformação e restauração em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Forte abraço, irmãos, e obrigado por estarem conosco. Aleluia.